no Salmo 119, 44 e 45. 119, 44 e 45. Assim observei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente, e andarei em liberdade. Então, a Bíblia fala aqui que quando a gente observa os mandamentos do Senhor, tudo está na palavra, né? A gente observa os mandamentos do Senhor, a Bíblia fala que nós vamos andar em liberdade. O diabo quer ver a gente preocupado. Uma das coisas que o diabo quer que a gente fique muito preocupado, e Deus não quer que você se preocupe, não. Nós temos que prestar atenção naquilo que Deus tem falado aqui no culto. A palavra é a nossa salvação, né? Então, o diabo quer que você ande preocupado, o diabo quer que você ande com medo, o diabo quer que você viva em frustração. Ah, tá dando tudo errado na minha vida, eu não consigo fazer nada. O diabo quer que a gente viva em tristeza, embaixo de acusação, confuso e duvidoso das coisas de Deus. É isso que o inimigo quer, que a gente viva desse jeito, né? Irmão, por mais que a situação seja real, nós temos que confiar em Deus, nós temos que acreditar. Você tem que cuidar de você, das outras coisas Deus vai cuidar. Se você estiver fraco, como é que Deus vai cuidar das outras coisas? Fica difícil. Então você cuida de você, das outras coisas Deus vai cuidar, né? A situação do Davi era real, ele ia lutar com o gigante, aquilo era verdade mesmo, era um gigante de verdade mesmo. Deus deu um jeito? Deu, é a situação real. O que nós temos que falar para Deus? Deus, eu estou numa situação difícil aqui, minha situação é real, é isso mesmo, é verdade que está acontecendo comigo, mas o Senhor pode dar um livramento. Então nós temos que confiar em Deus, aprender a entrar no descanso de Deus. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Nós temos que aprender a descansar em Deus. Jesus veio aqui na terra, desde o primeiro do dia dele, do nascimento, foi batalhas. Quando é que ele descansou? Depois que ele morreu na cruz. Ele subiu e foi descansar lá ao lado do Pai. Então ele não teve uma vida de descanso. Então nós temos que orar para a gente aprender a entrar no descanso de Deus, senão o diabo vai roubar todas as nossas energias. É por pressão, como a Bruna leu aqui, o Saul acendeu um sacrifício por pressão do povo. Daí o povo começou a chegar lá, os inimigos, ele sofreu a pressão, foi acender um sacrifício, um incenso, né? Por pressão. O outro foi o Arão. Né? Moisés demorou no monte, ele ficou lá na pressão, recebendo a pressão do povo, fez bezerro de ouro. Então nós temos que orar bastante, você tem que orar para você, e eu tenho que orar para mim aprender a entrar no descanso de Deus, ainda que a situação é real. A cova dos leões para o Daniel era verdade mesmo, Deus tirou, Deus muda o que é real. Pode ser real, Deus muda. A sua situação pode ser muito real, ó, Deus está aqui, e é verdade, é real, não, ninguém está inventando nada não, está acontecendo isso mesmo, Deus muda. Nós temos que entrar no descanso de Deus. Ah, vou lançar você na fornalha. Lançaram? Lá era real a fornalha? Era aquecida 7 vezes mais. Deus mudou e prosperou. O outro saiu da cova dos leões e prosperou. O Davi lutou com o gigante e prosperou. Então, mesmo que a situação seja real, né, nós não podemos ficar mais duvidosos. Nós temos que orar para a gente entrar no descanso de Deus. Nós temos que aprender a orar, falar para Deus, eu quero aprender a andar no seu descanso. Eu quero entrar no seu descanso. E a gente só entra se a gente observar a palavra. Não tem outra maneira. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre eternamente, e andarei em liberdade. Então quando a gente começa a ler a palavra, nós vamos andar em liberdade, vamos aprender as coisas que vamos andar em liberdade. Né? As coisas vão acontecer, mas nós vamos ter paz. Nós vamos confiar que Deus vai agir. As coisas vão acontecer, mas nós vamos confiar que Deus ele vai agir. Então, o que acontece? Nós temos que observar a palavra é que muda nosso pensamento, a palavra é que muda nosso sentimento, a palavra é que muda nossas vontades. Então nós temos que aprender a observar para que nós temos que fazer palavra. E deixa que Deus vai fazendo as coisas, né? Deixa que Deus vai agindo. 1 Reis 19, do 11 deixa eu ver aqui.
É Salmo 11, 2. Salmo 11, 2. O que é entrar no descanso de Deus? Vamos aqui entrar no descanso de Deus. Salmo 11, 2 diz assim, ó. Pois que os ímpios armam arco e põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos restos de coração. Então os ímpios, o que Deus está falando? Os ímpios preparam cilada que você não vê. Eles armam a flecha, puxam a corda e você não está vendo. Mas Deus está te dando livramento. O Senhor está cuidando de você. Vamos traçar a linha imaginária, faz de conta que você não está na igreja hoje, você está lá fora. Põe uma linha aí, você está lá do outro lado. O que vai acontecer? Do outro lado, Deus vai cuidar de você, não é só aqui não. Lá fora, Deus vai cuidar de você. Ele fala que os ímpios armam o arco e põem flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. O que está acontecendo? Tem alguém armando uma cordinha com você que você não sabe? Deus está cuidando de você. Não vai te atingir. Deus vai fazer um milagre, Deus vai interceder, Jesus vai interceder por você. Pessoa que você nem imagina, está lá armando um arco para pegar você, para tirar uma flecha em você. O que vai acontecer? O que Deus está falando para você? Eu vou cuidar de você, entra no descanso de Deus. Vamos aprender a descansar no Senhor. Né? Vamos aprender a descansar no Senhor. Não sei o que esse povo inventa. Eu nunca vi vocês fazendo isso. Todo dia posta. É muita inveja de mim. Tá com inveja de mim. Todo dia tem gente que tem alguém com inveja dela. Não sei onde esse povo arruma tanta coisa. Né? Você é contra mim, mas Deus é comigo. Cada besteira, cada bobeira, irmão. O ímpio vai marcar cilada com você, você não sabe nem quem é. Você não sabe nem o que está acontecendo agora no mundo espiritual. Deus está livrando você. Deus está te dando a vitória. Deus está cuidando de você. Qual é a palavra que hoje estão armando cilada? Você não está vendo? Você não consegue enxergar porque é espiritual. Deus está cuidando de você. Deus vai dar o livramento. Lá fora, aqui dentro, nós já estamos aqui na casa de Deus, mas lá fora, estou falando lá fora, Deus vai dar o livramento para você. Deixa o ímpio armar as coisas contra você, Deus vai te dar o livramento. Né? Fica lá armando cilada, a gente não sabe, né? E fica aí armando cilada, mas Deus vai dar o livramento. 1 Reis 19, 11. Primeiro Reis 19, 11. Diz assim: E Deus lhe disse: sai para fora e põe neste monte perante o Senhor. Ele está numa dúvida, numa depressão, no esgotamento espiritual, e ele entra dentro da caverna. E Deus vai lá e fala com Elias e disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande vento forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava naquele vento. Irmão, às vezes nós queremos ver barulho, a nossa carne quer ver barulho, a nossa carne quer ver alguma coisa. Nós gostamos de espetáculo, nós queremos ver alguma coisa. E às vezes Deus não quer operar para chamar atenção, às vezes Deus não quer operar para fazer barulho. Ele quer nos ensinar, às vezes, a servir o Senhor em silêncio. Ele quer nos ensinar a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Então, o Elias está lá, né? E às vezes Deus não está nos grandes eventos. Às vezes a gente quer grande evento. Olha, eu tô aqui um vento que está quebrando até pedra. A gente quer isso. E Deus falou para Elias: mas eu não estou nesse vento não. Está quebrando até pedra essa ventania, tá vendo? Mas eu não estou nesse vento não. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. A gente quer ver as coisas balançando, a nossa carne quer ver e Deus não quer fazer terremoto. Vamos aprender a descansar no Senhor. Você pensa que não está acontecendo nada? Porque a nossa carne quer ver coisas.
E a fé é o contrário de ver, de sentir. Nós não sentimos nada, não estamos vendo nada, não está balançando nada, não tem terremoto, não tem vento, não tem nada. Aí veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Às vezes quer grandes eventos, né? O Senhor só está em grandes eventos. Não. O Senhor não estava no vento que quebrava pedra, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus estava na voz mansa e delicada. A gente quer grandes coisas, quer grande evento, a gente quer ver coisa. E Deus não chamou a gente para ver coisa. Para sentir terremoto, para ver vento quebrando pedra, não. Você tem que se conduzir como Deus está conduzindo você. O que Deus está falando hoje para você? Ó, talvez você quer grandes eventos, não tem. O Elias não tinha grandes eventos. Talvez você quer coisas maiores, não tem. Você quer coisa que o Daniel não vai poder te dar, nem eu. Mas mano, Deus, tá uma voz bem mansinha, calma, que eu tô agindo. Aleluia, Jesus. Busca a presença de Deus, você. Você não vai conseguir nem mudar você. Nós não conseguimos nem mudar nós mesmos. Nós não conseguimos. Precisamos de Deus, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali, Senhor. Em nome de Jesus, eu não vou andar em depressão por causa de problema, preocupação, perturbação, tristeza, acusação, né, confuso, duvidoso, não. A situação é real, Deus pode mudar essa coisa que é real na sua vida. A doença do Ezequias era real, prepara a sua casa, você vai morrer. Deus mudou o que é real. Então Deus pode mudar o que é real na nossa vida. O que é verdade, Deus pode mudar, né? Então, Deus aqui, ele não estava em grandes eventos. A nossa carne quer ver barulho, a nossa carne quer ver coisa, a nossa carne só quer resultado. E às vezes o resultado de Deus é o silêncio. Não está no terremoto, não está no fogo. Está numa voz mansa e delicada. Você abre a sua Bíblia lá para ler, tem um momento com Deus, né? E Deus vai ministrando no coração da gente. Então, às vezes, Deus não está em grandes eventos, né? E a gente quer ver grandes eventos e Deus não está nesses grandes eventos, né? No que é descansar na presença de Deus? É 1 Reis 18, 17. 1 Reis 18, 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa e teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguir a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então, ele está naquele desafio do Monte Carmelo. Primeiro, Deus deu lá, impulsionou Elias para fazer aquilo, o Espírito Santo. Porque ele tinha que mostrar para aquele povo que havia muita idolatria. E os que serviam a Deus, uma hora estava lá servindo a Zera, um pouquinho a Zera, depois um pouquinho Baal, depois um pouquinho Deus. E aquela situação não podia continuar assim. Por isso que Elias fez o desafio para mostrar quem é o verdadeiro Deus. O Espírito Santo tomou Elias, né? E falou: vamos lá para o monte. 850 profetas. 450 de Jezabel, mais 400 do Acabe, e foram para o monte. Aí subiram tudo o monte, né? O que é descansar em Deus? No 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o. Primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, não ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo a Baal: não responde. Não, o 25, vamos voltar aqui no 25, que eu queria falar no 25. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós 2 bezerros e preparai. Primeiro, irmão, deixa aí primeiro. Fica quieto. Deixa lá primeiro. Tem coisa que você só olha. Ah, você quer ir primeiro, quer tomar toda decisão, então você vai. Você tem que aprender a descansar. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Tem coisa que a gente não vai mudar. Tem coisa que a gente não vai conseguir nem mudar, nem na gente, nem nos outros, nem aquilo que está ao nosso redor.
Ah, vocês são 850? Mas vai vocês primeiro, porque eu tô descansando em Deus, eu confio em Deus. Vai vocês primeiro. Tem coisa que vocês têm que abrir mão, deixa aí primeiro. Então Elias falou, não, vai você primeiro, depois eu vou. Eles foram invocar a Deus, invocaram, não aconteceu nada. Depois Elias foi lá, reparou o altar de Deus, invocou a Deus, Deus respondeu com fogo. Tem hora que parece que a gente está perdendo. Né? Tem hora que parece que a gente está ficando para trás. Tem hora que parece que a gente está meio atrasado. Deixa aí primeiro. Você não vai conseguir cuidar disso. Você não pode tentar fazer o que só Deus pode fazer. Nós temos que aprender a descansar, orar bastante para a gente aprender a descansar, senão nós vamos ser consumidos por tristeza, por dúvida, né? Por confusão, por frustração, por medo, preocupação, acusação, tudo que o diabo quer, consumir a gente em tudo isso. Então, qual é a sua oração, Senhor? Precisa aprender a entrar no descanso do Senhor. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Jesus, desde o primeiro dia na terra, teve problema. O tempo que ele viveu aqui, depois que ele morreu e ressuscitou, ele foi descansar lá em cima. Nós vamos descansar só lá em cima? Não, vamos descansar aqui. Pode ser um problema terrível, mas Deus vai nos dar unção para passar pelo problema. Deus vai nos dar capacidade, o Espírito Santo vai nos capacitar. Mesmo seja real, a fornalha era real. A cova dos leões era real, foi jogado mesmo. O Killer era um gigante de verdade mesmo. E todos eles venceram. Nós vamos vencer também em nome de Jesus. Mas sabe o que você tem que fazer? Abrir mão de algumas coisas, senão a preocupação te consome. Ora! Por tudo a gente ora. É por tudo. A gente ora tudo, tem que estar esperto. Ah, a Sofia tá ali, a Sueli fala, ih, tá nascendo um cabelinho branco na Sofia, eu vou orar. Por tudo, nós temos que estar esperto em tudo que chega até nós. Ah, a Sofia já tá com o cabelinho branco, eu vou orar por esse cabelo branco aqui. Tudo a gente tem que estar sensível, nada pode passar desapercebido. Mas é só orar, não tem o que fazer. Vamos ficar se consumindo, arrumando, né, a mente aqui dando soquinho pra cima, tentando achar solução. Não tem solução. Não adianta, é real mesmo o problema. Só Deus pode mudar. Então nós vamos orar para Deus mudar em nome de Jesus. Né? Nós vamos orar e Deus vai mudar em nome de Jesus. Gênesis 13, do 7 ao 9. Abrão e Ló, a confusão. A gente já conhece, né? A confusão de Abrão e Ló. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus perizeus habitavam na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se escolher a direita, eu irei para a esquerda. Deixa aí primeiro, irmão. Tem coisa que você larga. Não quer obedecer a Deus? Larga, deixa isso aí. Deus vai cuidar. Deus vai dar uma solução. Você não pode viver embaixo de pressão. O que acontece? Nós vamos viver embaixo de pressão, acusação, tristeza, nós vamos adoecer. Vamos tomar remédio. Porque o corpo não aguenta tanta pressão. Então o que eu tenho que orar hoje? Sair daqui hoje entendendo o quê? Deus, eu quero aprender a andar no teu descanso. Eu quero aprender a descansar no Senhor. Eu quero viver em largueza. O Salmo 4.1, Bruna, o que ele põe aí? Salmo 4.1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste o quê? Largueza. Deus quer que a gente ande na largueza, não é na opressão, na depressão, na ansiedade, no medo, na confusão, na dúvida, né? Na preocupação, no medo, na acusação, embaixo da acusação, não, na confusão, não. Deus, ouve-me quando eu clamo, Deus da minha justiça, na angústia me deste. O que Deus quer dar para nós? Largueza, mesmo na angústia. Deus quer que a gente ande na largueza, confiando no Senhor. Deus vai fazer o milagre, Deus vai agir, não sei quando. Mas Deus vai agir, vamos confiar que Deus vai agir, vamos confiar que nós vamos ter um resultado bom. É real a situação, mas mesmo essa situação real, nós vamos ter um resultado bom, maravilhoso, em nome de Jesus. Vamos confiar no Senhor, né? Então, ô Ló, volta o texto do Ló, Bruna, fazendo um favor.
Então houve contenda, aí o outro. Isso. Está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta de mim. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se escolher a direita, eu irei para a esquerda. Qualquer lugar que você for, Deus vai estar com você. Não fica brigando por coisa, não. Aqui o Abraão não estava brigando com Ló, não. Vamos parar com essa contenda. Você que escolhe. Caminho é esse aqui, mas você quer escolher outro caminho, você que escolhe. Se você for para a direita, eu só não vou com você. Mas se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Só não vou sair debaixo da vontade de Deus por causa de você. É você que escolhe. Então tem coisa que a gente tem que aprender a entrar no descanso de Deus. Né? A gente tem que aprender a entrar no descanso de Deus, senão nós vamos viver embaixo da ameaça do diabo. O diabo vai tomar a nossa saúde, vai sugar as energias do nosso corpo, porque nós não aprendemos a descansar em Deus, não aprendemos a confiar em Deus. Então vamos confiar em Deus, a situação é real. Deus muda o que é real. Deus muda o que está errado. Deixa Deus agir. Só ore muito por você. E eu vou orar por mim. Senhor, eu quero aprender a andar na tua largueza. Eu quero aprender a andar no teu descanso. Porque nós vamos se preocupar e não vai adiantar nada. Nós não vamos mudar nada. Não vai acontecer nada com a nossa preocupação. Então nós temos que se livrar disso, né? O diabo fica criando coisa na nossa mente, um monte de coisa, daqui a pouco nós estamos tristes, desviando das coisas de Deus. Então não vamos ouvir o diabo, não. Vamos ouvir a palavra. O que Deus está falando? Vamos aprender a andar na largueza de Deus. Nada de frustração, viver apertado, né? Claro que a gente toma cuidado para não fazer coisa que depois a gente vive apertado. A gente tem que tomar cuidado, vigiar. Mas as lutas que são aí, que aparecem, que Deus permite, nós vamos viver na largueza. Aleluia. Né? Nós vamos viver no lugar de Deus, vai nos levar para um lugar espaçoso. Então não vamos ficar embaixo de pressão de ninguém, de nada, vamos pôr na mão de Deus e confiar. Deus sabe o que está fazendo, em nome de Jesus, amém?